Bom dia a todos os caxienses, bom dia a todos que estão presentes aqui conosco. Eu, professor Chiquinho, vereador republicano, estou aqui representando a Câmara Municipal de Caxias e todos os meus colegas vereadores, e cumprimento todos na pessoa do presidente da Câmara, o vereador Teódulo, estou aqui representando a mesa, num dia muito importante para nós, né? Dia 12 de maio, Dia Mundial do Enfermeiro. E no momento que a gente vive a pandemia, nós temos aí a questão muito séria com relação a quem está trabalhando na linha de frente. Semana que a Câmara também vem trabalhando esse mês, do mês de maio, laranja, e amanhã nós teremos a palestra com a Chiara Braga, né, assistente social, para falar um pouquinho sobre o abuso de criança e adolescente. Então, nós estamos continuando com esse trabalho, um trabalho de informação à sociedade caxiense, que também é atribuição da Câmara Municipal de Caxias, como de todo o legislativo no país inteiro. E lembrando também da nossa força, que nós precisamos de uma força política no Congresso Nacional, tanto deputados quanto senadores que compõem o nosso Congresso, a PL número 2564, né? Justamente a que dá condições, ou melhor, valorização do profissional de enfermagem, dando um teto salarial e regularizando a questão da carga horária. E com isso, com essa força que a gente inicia esses trabalhos de hoje, parabenizando a todos os profissionais de enfermagem e dizer que com a Câmara Municipal de Caxias, o prefeito Fabrício Tio, vocês podem contar com a força para que se consiga a aprovação dessa PL, que vem com uma forma de você dizer o muito obrigado a todos aqueles que estão nesse momento tão difícil que o mundo está passando na pandemia. Eu quero convidar nesse momento para fazer parte aqui da palestra sobre saúde dos profissionais, a saúde mental dos profissionais da saúde em tempo de pandemia Covid-19. Eu quero convidar aqui para ficar à minha direita a profissional de enfermagem, Amanda Cristina. Seja bem-vinda, viu, Amanda? E quero convidar aqui para ficar à minha esquerda o psicólogo, né, e colega muito conhecido também nosso profissional Luiz Fernando. Seja bem-vindo, Luiz. A Câmara Municipal os recebe e a Sociedade Caxiense de pronto agradece para que a gente converse um pouquinho sobre saúde mental. A gente já entende o quanto é complicado você passar por uma pandemia dessa e muita gente tem se reclamando do fato de estar em casa, de estarem ansiosos, preocupados com a doença. E nesse dia vocês se disponibilizam, no dia do profissional da enfermagem, Dia Mundial do Profissional de Enfermagem, se disponibilizam a estar na Câmara Municipal conversando com a sociedade caxiense. Então fiquem à vontade, aí vocês que vão agora fazer essa parte de conversar com a sociedade caxiense, fiquem à vontade, e a gente está aqui também, caso precise, da gente estar respondendo alguma coisa, estamos aqui à disposição. Primeiramente, bom dia a todos que nos acompanham pelas mídias sociais. Bom dia, professor Chiquinho, representando aqui a Casa Legislativa, representando o nosso presidente da Casa, que gentilmente nos convidou para esse momento tão importante de poder falar da saúde mental dos profissionais de saúde, em um momento em que eles são o protagonista, porque estão na linha de frente do cuidado, na luta de salvar vidas. E eu gostaria de cumprimentar em especial todos os profissionais da enfermagem, e aqui eu cumprimento a todos em nome da Amanda Cristina, que está conosco, uma belíssima e grande profissional que nós temos aqui em nossa cidade, representando com maestria a todos, né? Parabéns, Amanda, parabéns a todos os profissionais da enfermagem, nesse dia em que vocês têm sido um braço forte na luta e no cuidado daqueles que precisam da sua saúde. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Primeiro, dizer o quanto eu estou feliz e honrada, me sinto lisonjeada por poder estar aqui na Casa do Povo, né? Enfermeira, mulher, poder estar aqui, ter sido recebida de forma tão acolhida num dia especial para a gente, que é o Dia da Enfermagem, o Dia do Enfermeiro. E eu penso que hoje a gente vai conseguir discutir e conversar muito sobre isso, né? Você abriu, vereador, falando sobre a PL 2564, né? A gente que é enfermeira, estamos aí nesse contexto de pandemia, trabalhando de forma árdua, de forma
estressora, vendo o Sistema Único de Saúde colapsando, né? A gente tendo que trabalhar mais, pegar mais escalas, lidar com muitas mortes, mortes em grande escala. Não é fácil o profissional de saúde mental ter que lidar com tantas mortes todos os dias. E hoje o debate central, que é lidar realmente com a saúde mental no contexto dos profissionais de saúde e enfrentamento da pandemia, é interessante e salutar, né? Nós que precisamos cuidar tanto das pessoas, esquecemos de cuidar da gente. Então, primeiro, parabenizar os meus amigos enfermeiros, dizer o quanto nós somos fortes, firmes, apesar de todas as adversidades, apesar da pouca valorização. Lembrar que nós estamos nessa luta da PL 2564, que nos dá essa isonomia salarial. Enfermeiros vereadores que chegam a ganhar salários base de R$ 500 Brasil afora, R$ 700, pela complexidade e importância que tem o nosso trabalho. Então, essa PL, ela é mais que importante, ela é necessária. E nós estamos na luta. Nós, enfermeiros, estamos na luta, não iremos ficar parados. Hoje, inclusive, em Caxias, vai ter uma grande carreata, né, dos profissionais de enfermagem, claro, com todas as medidas de precaução. A gente está tendo muito cuidado com relação a isso, a partir das 17 horas. Então, eu reforço também a importância da participação dos profissionais de enfermagem para que a gente possa gritar alto, para que a gente possa ser ouvido lá. Os senadores já estão discutindo com os conselhos, né, a importância dessa PL. Muitos senadores já aprovaram, já deram sua aprovação para a nossa PL, mas ainda tem tantos outros que ainda estão sendo sensibilizados quanto a isso. Então, a sociedade civil também é nossa parceira e precisa nos apoiar com relação a essa aprovação da PL. Pois é, quando nós iniciamos, e eu quero só reforçar, dizer que na política os vereadores, eles são a ponta da lança, né? Porque o deputado federal e os senadores, eles fazem o trabalho a nível federal, estão em Brasília. Quem está aqui com o povo, conhecendo, trabalhando e vendo o trabalho de vocês de perto são os vereadores. E a gente conclama todos os vereadores a também apoiar nas redes sociais, a estar ligando para os seus parlamentares, porque quando eles precisam do voto do povo, é aqui que eles vêm. Eles vêm nos nossos bairros, eles andam na nossa cidade, conseguem o voto e estão lá para fazer esse trabalho. E realmente a gente só tem a parabenizar. E como você disse, os profissionais de saúde, apesar de que muita gente não reconhecer o trabalho que vocês desenvolvem, às vezes se chateiam, famílias ficam magoadas quando perde um ente querido, mas eu imagino vocês como profissional, quando às vezes é frustrante quando você perde uma vida, né? E como você diz, cuida dos outros, termina esquecendo de si mesmo. Se doa tanto ao próximo, às pessoas que estão ali convalescentes, com algum problema, e esquece de cuidar da própria saúde. E, portanto, a gente começa aí para tratar desse assunto com Luiz Fernando, né? Saúde mental. Por favor, Luiz. Então, estamos em um momento muito delicado, né? Já há mais de um ano, estamos enfrentando uma crise pandêmica e essa crise sanitária, de adoecimentos, e não só de adoecimentos, vocês aqui, vereadores, e nós, sociedade civil, temos percebido os reflexos que toda essa realidade tem causado na sociedade. E hoje, quando a gente começa a refletir, a debater sobre a saúde mental, é importante lembrar que se a sociedade está adoecida emocionalmente, mentalmente, imaginem os profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia, que estão ali dando a cara a tapa, essa é a palavra que a gente pode expressar nesse momento, que estão ali lutando, batalhando, em meio a tantas dificuldades que temos percebido, têm existido, e aí a partir de uma esfera nacional, né, e que isso se reflete também em todos os estados e municípios, temos visto a luta dos profissionais como no todo. E quando a gente fala de pandemia, a gente fala desse sentimento de medo, medo da morte, medo da doença, medo do vírus, medo daquilo que está se girando em torno dessa realidade. No início, nós não sabíamos nem o que era, imagina o susto que foi. A gente assistia às mídias, acompanhava os jornais a nível nacional,
E percebíamos ali o vírus lá na China, não vai chegar no Brasil, não vai chegar em Caxias, não vai chegar na zona rural de Caxias. E de repente ela se alastra, ela chega nas nossas realidades e mais que isso, leva pessoas queridas de cada um de nós e a gente começa a perceber o impacto que é esse vírus, o impacto que é essa doença. Veio a primeira onda, veio a segunda onda. Na segunda onda ainda mais dolorosa, ainda mais difícil, porque fomos percebendo o quanto que esse vírus é letal. E quando a gente se encontra dentro dessa realidade, um dos grandes agravos da pandemia é a saúde mental. Não só da população, mas especificamente dobrado ainda dos profissionais que estão ali. Porque o que acontece com os profissionais? Eles sentem a vida escapar nas suas mãos. Na sua rotina diária, muitos médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, aqueles que estão ali naquele âmbito hospitalar, eles sofrem com essa realidade. E aí nem todos sabem lidar com a perda, com a partida, com a morte, com esse sentimento de impotência, de que o que eu poderia fazer mais? É sempre uma reflexão de quando um profissional perde um paciente, vem essa reflexão. O que eu poderia fazer mais? Isso repercute muito na vida daquele profissional. Causa, sim, um sentimento de tristeza, de desânimo profundo com a profissão. Por que eu estou aqui? Não era para mim estar aqui. É impossível de que esses sentimentos não sejam aflorados. Às vezes a gente diz assim, o profissional de saúde, a Amanda está aqui, ela pode falar sobre isso. O profissional de saúde já está calejado, já está acostumado. Ninguém se acostuma. Quando o paciente, eu tenho percebido isso, quando o paciente está se recuperando, por menor que seja a porcentagem de recuperação, a equipe vibra, a equipe festeja, ao passo de que quando ele perde esse paciente, ela também se entristece. Quantos foram para os banheiros, para os corredores chorar porque perdeu alguém, porque já não sabia o que fazer com tanta gente hospitalizada, com tanta gente chegando vítima do vírus. É um sentimento mesmo de impotência, às vezes de fracasso, e isso afeta emocionalmente, psicologicamente a vida dos nossos, podemos dizer, heróis, dos profissionais de saúde. E aí eu provoco até a Casa do Povo, provoco o professor Chiquinho, da necessidade de que possamos cuidar mais da saúde mental dos profissionais, de que eles possam ser assistidos mesmo, de que eles possam ser acompanhados mesmo, porque eles precisam, para que eles tenham estabilidade. Quando a gente não vai bem, professor, na nossa mente, na nossa cabeça, a gente não vai bem em lugar nenhum. É impossível que se trabalhe de forma satisfatória quando a gente está adoecido emocionalmente, quando a gente está adoecido mentalmente, psicologicamente, e essa é a realidade dos profissionais. Cansados, sim, estafados, sim, muitos desenvolvendo ansiedade pelo medo de se infectar, pelo medo de infectar os seus, de sair todo dia. Eu acompanhei um pouco o drama da Amanda, não sei se eu posso falar sobre isso, né? Que estava ali no hospital de campanha, o medo que ela tinha de chegar em casa e de levar o vírus para casa, não só da Amanda, mas dos enfermeiros todos, dos médicos, de todos aqueles que estão na saúde. O medo de levar. Se alguém da minha casa contrair o vírus, se alguém da minha casa for grave, se alguém partir, a culpa foi minha. E você nunca vai saber se foi você ou não que levou o vírus. Então são essas as realidades que se passam e os impactos que tem, né, de gerar uma depressão, uma ansiedade causada por essa situação traumática. Podemos dizer que a pandemia ela traz consigo consequências traumáticas e pós-traumáticas amanhã, e isso gera esse adoecimento e a necessidade de um acompanhamento, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, porque muda a vida e a rotina da pessoa. É uma insônia, é uma tristeza, é um sentimento de ansiedade causado pelo ataque cardíaco, pela aceleração do coração, aquele medo de sair de casa, muitos afastados das suas demandas laborais, e isso é compreensível. Enfim, uma finitude de situações que passa os profissionais de saúde, e especialmente os da enfermagem, porque é quem lida mais de perto, os técnicos e os enfermeiros, sobretudo, em relação ao paciente. Pois é, Luiz, eu fico ouvindo suas palavras e me vendo em algumas delas, quando na primeira onda, ainda no ano passado, a gente
ansioso por tudo que era novo, né? Assombrava toda a população caxiense e a gente ficava com medo. Será que eu estou levando o vírus para casa? Vou adoecer meu pai, minha mãe, né? Depois que veio a questão da vacina para o país inteiro, a gente... Primeiro que o povo se acostumou e se acomodou um pouco. Antes da segunda onda. Quando começa a segunda onda, veio também com ela, graças à ciência, a vacina. Com muita gente minimizava a doença, a gente viu que não era de brincadeira. Mas ainda assim assombra. E muitas imagens, quando na segunda onda, que a saúde colapsou no país, a gente viu desespero de médicos e enfermeiros chorando, gritando no meio da rua mesmo, em desespero. Não é verdade, Amanda? Médicos que gritavam em desespero, choravam, dizendo que não tem o que fazer, estudou uma vida inteira e se sente impotente diante de um vírus. E a saúde no país foi testada no seu nível máximo, né? E a gente vê que muitos governos se preocuparam em se preparar, outros nem tanto, não acreditando no que poderia acontecer uma variante que viesse aí muito mais contagiosa. E eu vi o trabalho aqui em Caxias. Nós, como parlamentares, tivemos que sair de casa também, por muitas vezes. Perdemos aqui um colega jovem, o vereador Arani, né, muito jovem, hoje mesmo comentava um pouco a respeito dele, e que era da comissão de saúde, que tinha que ir no hospital, que tinha que saber como é que estava a situação para trazer o relatório para essa casa. E nós perdemos um vereador, perdemos também outras pessoas do município de Caxias, perdemos um ente querido e muitas pessoas tratam como número, mas não são números, são membros de família que se perdem ao longo desse período. E cada ente familiar tem uma forma de receber isso de maneira diferente. Cada um tem. E o psicólogo fala muito bem sobre isso, né? De nos dizer que essa ansiedade ela é normal. Não é isso, Amanda? E os profissionais de saúde? Exatamente, professor Chiquinho. O Luiz Fernando trouxe uma reflexão bem importante que me fez refletir muito sobre bastidores, né? A gente vê muito as pessoas saindo muito felizes porque estão curadas, os óbitos acontecendo, mas o que acontece nos bastidores dos corredores hospitalares é algo muito maçante e massacrante para o profissional. A gente precisa informar para o paciente quando ele vai ser entubado. É um diálogo difícil, né? O profissional de saúde precisa, olha, seu Francisco, agora o senhor vai precisar de um respirador melhor para o seu pulmão. Então, a gente vai precisar de entubar. A gente tem que informar isso para o paciente, né? A gente tem que informar isso para a família. Isso, para o profissional de saúde, é muito difícil, porque ele faz isso dezenas de vezes por dia. E ele sabe, muitas vezes, que aquele paciente ele pode ir e pode não voltar. Não é só um paciente, é alguém que está dentro de um contexto familiar. É a mãe de alguém, é o pai de alguém. E muitas vezes esse profissional que está cuidando do outro está com a mãe com Covid em casa, acabou de perder um tio, acabou de perder um irmão. Então, é difícil demais para o profissional de saúde. 75% da população no Brasil usa o Sistema Único de Saúde. E você imagina esses 75% adoecendo do mesmo período, contexto de pandemia, sim, todo mundo adoece no mesmo momento, precisando de leitos de UTI e o Sistema Único de Saúde sem condições de oferecer o serviço para a demanda que, de fato, vem aparecendo, vem surgindo. O profissional de saúde não sabe o que fazer. A gente precisa de medicação, a gente precisa de ventilador, a gente precisa de leito, porque senão, bota a mão na cabeça e fala, mãe, ó, reza porque não tem mais o que fazer. E isso para o profissional, quando ele volta para casa, ele, poxa, qual é a minha função ali dentro daquele hospital? Qual é a minha função diante daquele paciente? E se for a minha mãe? Porque a gente não está livre de ser um familiar nosso. E quando for um parente meu? O Luiz Fernando falou de um medo que nós temos muito. E se eu levar a doença para dentro de casa? Por mais que nós tenhamos cuidado, nós estamos expostos o tempo todo. A gente não pode se acovardar. A gente precisa. Os profissionais de enfermagem são quase 2 milhões. Desses 2 milhões, já são mais de 400 mil afastados. E quase 400 óbitos. 400 óbitos de profissional de enfermagem. Então, assim, é muito profissional morrendo. Sem falar nos médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Nós já temos uma pequena quantidade de profissional de saúde, né? Se a gente for avaliar profissional por habitante, né? E pensando nesses profissionais falecendo num momento tão difícil que é o contexto de pandemia. As pessoas precisam dos profissionais e do sistema operacionalizando.
E aí, muitas vezes, não acontece e a gente vai adoecer sim. É o que o Luciana disse, muita síndrome de burnout, né? Muito profissional com ansiedade, muito profissional se afastando. E aí eu faço até um apelo. Eu e o Luiz Fernando, a gente fala muito de saúde mental, é uma área que a gente gosta muito de discutir. E, vereador, eu acredito que seja o momento da saúde mental. A saúde mental que sempre foi esquecida, sempre foi invisível aos olhos do Sistema Único de Saúde, das políticas públicas de saúde. Ninguém liga para a saúde mental, né? Ninguém não ligava. Hoje é uma necessidade. Chegou o momento de cuidarmos, de olharmos para o sistema que cuida das pessoas de forma na sua saúde mental. E aí tá as redes psicossociais, né? O profissional de saúde também pode ir para lá, caso essa rede esteja bem instituída, bem implementada. Então, que nós possamos olhar para a saúde mental como ela merece. Para os profissionais, para as pessoas que estão em casa isoladas, com medo, perdendo todos os dias famílias, né? Eu perdi irmão, perdi mãe, perdi não sei quem. Se você for conversar hoje com as pessoas na rua, todo mundo tem uma história de luto para contar. Nunca se vivenciou tanto luto como nós estamos vivenciando hoje em dia. Não é mais espantoso você abrir a rede social e ver lá. Luto por quem? Hoje é luto de quem? Todo mundo está vivenciando um luto todos os dias. Então, de fato, é o momento da saúde mental. Precisamos cuidar dos nossos profissionais, precisamos cuidar das pessoas, porque é uma necessidade, de fato. É uma reivindicação justa que a Amanda acaba de fazer aqui, né? Da valorização e mais atenção à saúde mental e os profissionais que trabalham com saúde mental. Luiz Fernando lembra, eu fui secretário de Assistência e Desenvolvimento Social e eu sempre lutei como secretário pela integração das redes públicas. Educação, saúde e assistência social, que eu coloquei como assistência e desenvolvimento social. Eu lembro de ter visitado uma vez o CAPS-AD, né? O Luiz Fernando estava como diretor do CAPS-AD, né, Luiz Fernando? Depois é que ele veio a ser o diretor, no caso, da saúde mental do município de Caxias. E, por vezes, nós fizemos visita, a primeira coisa que eu disse, Luiz Fernando, teu prédio está precisando fazer uma reforma completa. E aí nós levamos essa reivindicação como secretário e já vi uma previsão e o prefeito Fábio Gentil fez a devida reforma no prédio onde funciona o CAPS-AD. E eu vi ali, Luiz, o trabalho que vocês desenvolvem e a gente começou a ver a importância do psicólogo, que já estava na assistência social, já fazia parte da assistência social, e a saúde com déficit nessa área de psicologia, né? Caxias, por exemplo, para que todos tenham conhecimento, Caxias, salvo engano, só tem a primeira turma de psicologia formada agora em Caxias. É a primeira turma, né? De psicólogo. Nós tínhamos maior dificuldade de contratar psicólogo de Caxias. Os psicólogos, Amanda, estavam vindo todos da cidade de Teresina, todos piauienses. Nada, né? São profissionais, excelentes profissionais. Mas para você ver como a questão da valorização, o mercado ele funciona assim, quando você vê o mercado expandir é porque tem a valorização. Quando você vê que o mercado não existia em Caxias, é porque não era o profissional que a gente via, não é. E até discriminado, Amanda, porque todo mundo acha que procura psicólogo, diz que é porque é doido, né? Não vou procurar psicólogo, não quero sair de uma sala de psicólogo, o pessoal pensar que eu sou doido. Então, de certa forma, é uma discriminação, porque não é bem assim, a psicologia não funciona desse jeito, né? E a gente precisa também quebrar esse paradigma, né? A família entender que o psicólogo, ele previne doenças, né? Que você tratando da sua mente, você cuida do seu corpo também. E aí você vê a importância do profissional, precisa quebrar esse tabu nas famílias, para que a gente entenda a importância do profissional da saúde mental em nosso meio, no dia a dia, como a gente entende do médico, de um pediatra, de um geriatra, que a gente entenda também a importância do psicólogo. Nós estamos no mês de maio e no dia 18 de maio, esse mês, tem muita coisa importante a ser trabalhada, a ser desenvolvida. E no dia 18 de maio, a saúde mental ela comemora a luta antimanicomial. O que é isso? É quando um grupo de profissionais da psiquiatria, da psicologia, inconformado com a forma e com o manejo do paciente de saúde mental, eles começaram uma luta aguerrida para que se humanizasse esse tratamento. Como é que era vista a pessoa que tinha um adoecimento mental? Era como louco mesmo, doido e o pior.
se achava que isso era contaminável, era algo que você chegava perto de alguém e você poderia se contaminar e ficar louco também. O que fazia com essas pessoas? Eles eram trancafiados nos manicômios e o tratamento era muito desumano. Então, essa luta antimanicomial travou ali uma batalha mesmo, chegou ao Congresso. Existe a Lei Paulo Delgado, que vai dizer que o paciente psiquiátrico é de responsabilidade do Estado, é também da família, que ele pode ser trabalhado com ele dentro desses parâmetros, ele vai para o CAPS, ele vai para casa, porque antes era somente fechado, ele morria lá dentro, de forma muito desumana mesmo. Então, foi quando se começou a abrir os CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial, divide-se as responsabilidades, entende-se que o paciente psiquiátrico ele tem autonomia, claro, há transtornos leves, medianos, graves, mas eles podem ter a sua autonomia, e isso humanizou a saúde mental. Claro que a luta ainda continua, é como a Amanda colocava, no âmbito, isso vem lá do âmbito nacional ainda há poucas políticas públicas voltadas para a saúde mental. Eu tenho sentido na pele quando você visitou no começo da gestão do prefeito Fábio Gentil, eu assumi a direção do CAPS-AD, uma saúde mental bem debilitada, bem fragilizada, de coisas mínimas, de necessidades mínimas. Já chegamos onde nós queríamos, não, porque isso demanda tempo e precisamos dessa casa, precisamos do prefeito Fábio Gentil, para que esse olhar seja ainda mais veloz, né? Porque a gente está numa crise de pandemia, as pessoas estão precisando dos nossos serviços de saúde mental, está cheio, a gente já não consegue mais abarcar toda a demanda. Não é por uma questão de gestão, é por uma questão de necessidade. E quando essa demanda cresce, vai ter que crescer também aquilo que a gente precisa para dar conta dessa demanda. E aí faz-se muito necessário, nesse momento, porque nós não sabemos quando a pandemia vai acabar, né? E quando ela acabar, vem os reflexos disso, mas já estamos sentindo na pele. O número de pessoas que estão necessitadas de acompanhamento psiquiátrico, aumentou o número de pessoas que estão fazendo uso de medicação psiquiátrica, de psicotrópicos, por conta, sobretudo, da ansiedade, da depressão que o isolamento causa, que o medo do vírus causa. E aí, dentro desses parâmetros, também estão os profissionais. Então, assim, a gente está com uma população adoecida. Antes da pandemia, já se falava que faltava pouco tempo para que 70% da população necessitasse de atendimentos psicológicos, psiquiátricos. Nem chegamos ainda lá nessa perspectiva e a gente vai ultrapassar os 70%. É notório isso, é visível isso, e as pessoas têm percebido essa necessidade, estão buscando porque não aguentam mais. Chega uma hora que você não consegue mais controlar aquela ansiedade, porque a ansiedade, você controla ela. Hoje eu vim para cá com a Amanda, então a gente vai participar desse momento, a gente fica com frio na barriga, isso é a ansiedade de um momento que nós vamos viver. Assim acontece com muitas pessoas, é essa ansiedade normal. Mas tem ansiedade que paralisa, que causa o pânico, que causa o medo. Essa tem que ser tratada, como a depressão, a pessoa que ela deixa de fazer aquilo que ela gosta, ela não se penteia mais, a mulher não se maquia mais, ela se isola, ela não quer contato com ninguém. Vem essa questão da depressão e outros transtornos mais que a gente poderia citar aqui, e o tempo não seria possível, porque são muitas as realidades daquilo que gira em torno da saúde mental. Mas é importante que cuidemos. Há muitas formas de cuidar da saúde mental. Você percebeu a menor mudança de comportamentos que seja, busque o profissional de saúde. A menor que seja, busque o profissional de saúde. Alguém na sua casa, busque o profissional de saúde. A gente tem percebido o aumento também da ideação de suicídio. É importante falar sobre isso, né? E sobretudo em tempos de pandemia, não são divulgados, mas nós que estamos nos bastidores sabemos dos dados que temos, e Caxias tem crescido no Maranhão, no Brasil, no mundo inteiro. Então é um momento de se olhar, é o momento, como a Amanda falava, da saúde mental, da valorização da saúde mental e especialmente do cuidado aos profissionais de saúde que estão ali no fronte, estão na linha de frente, estão ali batalhando pela saúde de todos. A enfermeira Amanda Cristina tocou no assunto também, Luiz Fernando, que você fala dessa
melhorar, potencializar o trabalho dos profissionais, melhorar financeiramente, melhorar com a quantidade de profissionais, melhorar com a infraestrutura. E a Amanda tocou no assunto que eu já havia também colocado no começo, o colapso, quando se colapsou a saúde no ápice da pandemia. E a gente sempre dizia para a população, olha, qualquer um de nós podemos nos contaminar com esse vírus. O que nós não podemos é contaminar todo mundo ao mesmo tempo. Porque não existe no mundo, não existe, não é no Brasil não, não existe no mundo nenhuma rede de saúde que comporta uma cidade, por exemplo, como Caxias, 180 mil habitantes, que 70% da população adoeça ao mesmo tempo. Existem prognósticos de quantas pessoas podem adoecer de acordo com a contaminação e com a potencialidade do vírus, que a gente tem lido a esse respeito. E por que a gente pedia para a população manter distanciamento, ficar em casa quando possível, né? Porque a pessoa tem que sair para trabalhar. O que a gente queria dizer com aquilo? Que a gente continua dizendo que se mantém distanciamento, usar álcool em gel, usar máscara, é porque o sistema de saúde não tem como, de maneira alguma, conseguir sustentar uma grande quantidade de pessoas doentes ao mesmo tempo. E haja visto que não existe um protocolo único para o tratamento da Covid, não existe. A gente está o tempo inteiro dizendo, pessoal, tem remédio para o vírus. Não existe remédio para vírus, né? A gente entende que existe vacina, que imuniza o corpo, que provoca o corpo a criar uma imunização natural. Mas não existe remédio, é o que a gente está dizendo para a população. Amanda, a gente vê que por mais que a gente esteja lutando contra isso, aos fins de semana a gente vê hoje bares cheios de gente, né? E vocês estão lá lutando pela vida e as pessoas estão nos bares, continuam disseminando o vírus, termina onde? Nos hospitais. Qual é a visão, a sua opinião a esse respeito? Eu, como tenho uma visão política, você tem uma visão como profissional de saúde. O que você acha dessa situação toda? Bem importante tocar nesse assunto, vereador. É um momento de muita responsabilidade social, né? A gente fala de comunidade, a gente fala de sociedade, a gente fala de pessoas. Quando a gente lida no contexto de pandemia, a base para o enfrentamento da pandemia são as pessoas. Quando a gente fala que a base para o enfrentamento das pandemias são as pessoas, porque a gente joga essa responsabilidade, a gente compartilha, na verdade, com a sociedade civil. Quando a gente fala as orientações, as precauções, fiquem em casa, distanciamento social, usem máscara, álcool gel, é justamente porque há uma previsão de óbito. As pessoas irão morrer. A gente sabe que as pessoas irão morrer, mas a gente tem uma previsão para aquilo. Não é 400 mil como a gente tem hoje no Brasil, mais de 400 mil mortes, né? E a previsão assustadora aí para os próximos dias. A gente sabe que tem uma previsibilidade para adoecimentos e mortes. Mas, se a sociedade civil também não tiver essa responsabilidade social, não adianta, como você disse, não há estrutura no mundo que comportaria 400 mil pessoas internadas ao mesmo tempo. E a grande maioria das pessoas que vão precisar de UTI, que vão precisar de respirador, são as pessoas que possivelmente irão morrer. São os idosos. Lembrando que hoje a gente sabe que ainda tem os grupos de risco, mas hoje está todo mundo vulnerável. Você acabou de lembrar do nosso amigo que estudou comigo, né, o vereador Arini, e a gente sabe que o Arini tem minha idade, é jovem, né, tinha uma comorbidade sim, mas é jovem, ele poderia, a partir da sua juventude, né, conseguir sobreviver. A gente tem o Paulo Gustavo aí, que todo mundo conhece, o comediante, jovem, sem comorbidades, tinha todo o suporte e morreu. É uma roleta russa. A concepção que nós temos é que é uma roleta russa. Quem não quiser passar pela roleta russa, gente, é seguir as precauções que a OMS, que o Ministério da Saúde, que os órgãos, né, que regem a saúde do mundo orientam. E como você disse, não há tratamento precoce, não existe medicamento que vai curar ou vai prevenir a Covid. A prevenção da Covid é isolamento, álcool, máscara e vacina. Essa é, de fato, a grande... o que vai nos salvar, que vai fazer com que a gente passe pela pandemia. Como a gente está vendo que a vacina está vindo aí devagarzinho, quase parando, temos que fazer nossa parte, né? A gente tem que fazer nossa parte seguindo ainda os nossos isolamentos, porque, vereador, a previsão ainda é assustadora, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu ainda, quando secretário, participei do comitê primeiro comitê, que era formado por secretários, né?
E a gente já tinha uma previsão do que poderia vir a acontecer em Caxias. E eu me assustei, me assombrei, que não era porque eu não sou profissional da saúde, mas a gente lê, entendeu? E a gente tem um hábito de leitura e descobrindo isso, Luiz Fernando. E aí eu hoje trago para uma conversa franca com a sociedade caxiense, porque todos os grupos hoje solicitam a essa casa que a gente vote e aprove. É meu grupo, né, colocar como prioridade. Por exemplo, eu vou citar aqui um grupo, o Correio, que não parou, né? Aí pede que a Câmara aprove. O problema é que hoje a vacinação, como está vindo devagar, quase parando, como já foi dito aqui, o protocolo é nacional. O protocolo não é municipal, não é estadual. O protocolo é nacional. Nós dependemos de um protocolo nacional. Quando ele abre uma classe, como por exemplo, quando abriu a classe professores, aí sim os municípios tinham que adequar. Será que vai ser nós temos condição de vacinar os professores agora? Isso é uma questão de planejamento. Porque se você não planeja, eu estava sempre dizendo isso, e por que não vacina, não bota nos postos de saúde vacina para todo mundo? Não tem como, porque se você abre, você baixa muito a idade, vai aglomerar nos postos de saúde e não vai ter vacina para todo mundo, que foi o que aconteceu em muitos municípios. E a população tem que compreender isso, que não depende do município. Se nós recebemos 2.000 doses, só dá para vacinar 1.000 pessoas e guardar as outras 1.000 para a retaguarda da segunda dose. E o governo federal, na minha opinião, cometeu um erro quando abriu para que os municípios pudessem usar todas as doses, porque garantiu a segunda dose. E aí não chegou. E aí foi o problema a nível nacional. E a gente chama a atenção a toda a sociedade caxiense. Não depende de uma Câmara Municipal, não depende dos deputados estaduais, depende de um protocolo nacional que vai abrindo aos poucos as classes, as categorias, né? Professores, idosos, profissionais de saúde, gestantes. Então, essas categorias, aos poucos, elas vão... Por exemplo, nós recebemos aqui vacinas para 2.000 doses de vacina para ribeirinhos. Caxias, existem pessoas que moram à margem do rio Itapecuru, mas não tem uma classe registrada como ribeirinho, não existe uma representação oficial. O que eu fiz? Eu fiz uma indicação ao prefeito Fábio Gentil para que essas doses não voltassem para a Secretaria Estadual de Saúde, para que nós aplicássemos nas pessoas com comorbidades. Mas quando eu fiz isso, o governo federal já sinalizava para que as vacinas pudessem ser utilizadas para pessoas com comorbidade. Se tivesse fechado lá em Brasília, não tinha como abrir em Caxias. Nós só abrimos em Caxias porque sinalizaram em Brasília. Para isso, o parlamentar tem que estar atento, ele tem que estar lendo tudo que vem de lá. E é todos os dias, porque todos os dias muda. E o parlamento ele tem a obrigação de fazer isso. Mas nós não podemos abrir as vacinas sem que essas portarias que saem quase todos os dias do Ministério da Saúde sejam publicadas. Quando publica, lá em Brasília, eu posso me antecipar aqui, mas eu não posso fazer antes disso, né? E a população, a gente começa a explicar isso à população para que a gente entenda. Luiz, e esses profissionais da saúde hoje, que estão na linha de frente, existe um programa hoje, um trabalho, um projeto, um planejamento para posterior a essas ondas, porque a segunda onda a gente está vendo que está baixando, mas já se prevê uma terceira onda, e que a gente tem que estar mais preparado ainda, porque não sabemos o que está vindo aí. O que você me diz? Como é que está hoje? Dentro do município, a gente tem um órgão chamado Sereste, que cuida da saúde do trabalhador. Dentro do Sereste, há profissionais de psicologia, há uma equipe que trabalham, que fazem esse mapeamento e que acompanham esses profissionais de saúde. Então, a eles, né, ao Sereste, os profissionais devem estar buscando auxílio. Mas a saúde mental, ela está sempre apta. A gente tem acompanhado alguns colegas profissionais que procuram o serviço da saúde mental do município, que é os CAPs, né? Tem se dado esse suporte a esses profissionais. Claro que não na proporção que precisamos, né? Então, é necessário que, de fato, haja essa organização, esse planejamento, prevendo já toda essa consequência
de pandemia que nós estamos vivendo. E há cuidados simples, que aí agora eu posso direcionar isso não só aos profissionais de saúde, como a população que nos acompanha nesse momento, que a gente pode estar buscando, que fora do trabalho, o que eu posso estar fazendo, eu enquanto profissional? Eu tenho já aquela carga horária excessiva, eu tenho vivido aqueles momentos traumáticos, difíceis, o que eu posso estar fazendo fora do trabalho, né? Buscar atividade prazerosa no tempo livre, né? Mesmo nesse momento de isolamento que a gente está vivendo, a forma de se buscar isso em casa, ver um filme com a família, uma conversa com a família, uma caminhada, ou mesmo uma atividade física em casa, e o YouTube mostra muita atividade em casa. Eu preciso estar buscando fazer essas atividades, porque quando eu estou movimentando o corpo, eu estou produzindo endorfina, serotonina, que é importante para que a gente possa ter esse bem-estar. Então, buscar um pouco sair da rotina. Em casa, eu vou buscar sair fora da realidade daquilo que eu vivo no hospital. Né? Não posso estar o tempo inteiro em casa, eu estou buscando coisa de trabalho. Não, em casa eu vou viver aquele momento, eu vou descansar, eu vou buscar mudar, modificar um pouco da minha rotina. Isso ajuda muito. Animal, pet, essas coisas também ajuda muito dentro desse processo. Cuidar também de plantas. Eu vou buscar algo que possa me trazer uma satisfação fora desse ambiente de trabalho, que a gente tem mania de levar para casa o trabalho da gente. A gente está em casa, mas está preocupado com o paciente que ficou. O paciente que ficou lá, ele vai passar a ser uma preocupação da equipe que assumiu o plantão. Então a gente tem que buscar um pouco desfocar. Não é que eu não vou ficar preocupado, a gente sempre fica, mas é porque eu preciso cuidar, eu tenho que saber meu limite, até onde eu posso, até onde eu posso ir, o que eu não posso fazer. É preciso que a gente possa ter essa capacidade de olhar para nós e perceber, de fato, as nossas limitações. E sempre, claro, a gente percebe quando a gente não está bem. Tem dia que a gente acorda e diz, eu não estou bem hoje. Todo mundo percebe. A gente percebe quando alguém lá na nossa casa ou no nosso trabalho não está bem. É impossível a gente não perceber. E é importante que a gente perceba em nós ou no outro para ajudar. Olha, você está precisando de buscar uma ajuda, porque isso pode se agravar. Né? Hoje já se fala até de, dentro dessa realidade que estamos vivendo, de acidente de trabalho. Né? A Covid tem gerado acidente de trabalho, não só físico causado pelo vírus, mas as consequências que ele traz para a saúde mental. Né? Então é dentro dessa perspectiva que, de fato, precisamos estar atentos. Né? Não só a gestão de saúde mental, quanto a gestão de saúde como um todo, olhar para esse profissional que precisa ser amparado e cuidado. Obrigado, Luiz Fernando. Amanda Cristina, hoje é o Dia Mundial do Profissional de Enfermagem, né? E estamos vendo o trabalho que vocês desenvolvem. Vimos várias manifestações no país inteiro, no município de Caxias também, em agradecimento pelo trabalho de vocês, o trabalho que vocês vêm desempenhando. Hoje, com essa visibilidade dos profissionais de enfermagem, você vê que já existe um reconhecimento mais forte do trabalho de vocês? Qual a sua opinião? Sim, a gente, através da pandemia, trouxe esse bom fruto para a categoria, a gente pode dizer assim, né? A enfermagem que sempre teve essa visão mais de bastidor, as pessoas não entendiam muito o papel do enfermeiro no contexto da equipe de saúde, sempre aquela supervalorização para o profissional médico, que merece também, por todo o seu conhecimento e importância, mas a enfermagem precisava também ter o seu reconhecimento, né? E a pandemia conseguiu mostrar isso, quanto que o enfermeiro, ele consegue, além de acolher o paciente, além de estar ali na lida diária do paciente, no banho no leito, né, nos procedimentos, nos cuidados, na avaliação física, ele é um profissional que, além de trabalhar com muita técnica, ele trabalha com muita ciência. A gente precisa estudar muito para ser um bom profissional de enfermagem. Então, a gente precisa ser reconhecido como tal, como alguém, como um profissional que está ali porque tem muito conhecimento técnico científico, porque a gente tem uma importância dentro da equipe. A equipe de saúde, ser um profissional de enfermagem, né? O médico, ele tem a sua importância nos prognósticos, nos diagnósticos, na avaliação, mas o cuidado é feito pela enfermagem.
E a gente precisa que as pessoas compreendam isso. Essa luta da PL, vereador, não é uma luta só dos enfermeiros, é uma luta de todo mundo. É uma luta da Câmara, é a luta dos senadores, dos deputados, é a luta da sociedade civil. Todo mundo precisa levantar a bandeira pelo reconhecimento da enfermagem. A gente recebe muitos aplausos, a gente recebe muito carinho, mas a gente precisa também de valorização. E essa valorização é fazer com que os nossos colegas parem de receber só R$ 500 pelo trabalho que exerce. Isso é muito triste, é muito humilhante por toda a complexidade, por toda a carga horária que a gente trabalha. São 36 horas, são 40 horas, são 44 horas, e não há uma isonomia. Os profissionais se qualificam, eles fazem mestrado, eles fazem doutorado, eles fazem PhD, e não há diferenciação. Então, a gente precisa ter essa PL aprovada, a gente precisa ter uma base, um salário base, para que todos nós possamos, né, desenvolver com mais gás, com mais empenho, se sentindo reconhecido. Isso é importante para a gente, sobretudo nesse contexto, né? Então, de fato, eu entendo e consigo perceber que sim, nós fomos mais reconhecidos pelo nosso valor profissional, mas que a gente precisa de mais. Estamos só no começo. E a PL aprovada vai, de fato, bater o martelo e dizer, pronto, agora sim, vocês são profissionais que são importantíssimos, imprescindíveis no contexto das equipes de saúde. Muito bem. A isonomia que realmente é a equiparação salarial a nível nacional, né? Ou seja, que todos os profissionais aqui em Caxias, na cidade de Belágua, no Maranhão, seja onde for, nesse país, que os profissionais de saúde sejam valorizados com o teto que está se pedindo na PL 2564, e uma forma da população caxiense, maranhense, brasileira ajudar é estar nas redes sociais também reivindicando aos seus parlamentares que eles apoiem essa PL, porque se toda a população começa a se movimentar, os políticos ficam preocupados, né? Então, nós, como parlamentares, pode ter certeza que já tem nosso apoio, mas nós precisamos também do apoio da população em massa para dar uma pressão nos deputados federais e nossos senadores, né? Para que a gente consiga a aprovação e os recursos para poder manter aquilo que é exigido por lei. E a gente está chegando ao final, quero pedir ao Luiz Fernando fazer as considerações à nossa população que está assistindo no momento, que faça as considerações finais. Por favor, Luiz. Então, primeiro, agradecer a oportunidade de poder ter estado aqui na nossa casa, a Casa do Povo, e trazer nesse dia do enfermeiro, né, discutir um pouquinho sobre a saúde mental desses profissionais. Eu quero parabenizar todos os profissionais de saúde, todos mesmo, desde aqueles que estão lá na recepção, maqueiro, todos fazem parte desse time da saúde, que tem se desdobrado, que tem lutado, que tem assim sangrado mesmo para que as pessoas possam se recuperar dessa doença tão letal, e que tem chorado também quando não conseguem corresponder, mas não porque não puderam isso, mas porque nós somos limitados e precisamos entender isso, entendamos isso, né? Nem tudo depende de nós que somos profissionais de saúde. Há situações que vai escapar mesmo, vai fugir do nosso controle, mas que possamos ter ânimo, força, coragem. Quantas vidas foram salvas, quantas pessoas saíram recuperadas, e isso é importante, isso deve fortalecer ainda mais. Não vamos ficar apenas nas mortes que têm permeado e nos assustado e nos feito chorar. Dói mesmo, porque quando a gente trata um profissional de saúde, é uma alma humana que cuida de outra alma humana, não podemos separar isso, então dói sim, tem um sentimento de perda sim, vive o luto a cada paciente que se vai. Mas é importante sempre lembrar, não é o que acontece, é o que eu posso fazer, né? Se eu perdi aqui uma vida, então eu vou lutar ainda mais para que essa aqui não perca, até onde eu puder, que eu sei que todos estão fazendo isso, então e estão fazendo com maestria, porque é o que se fala, não há um protocolo, eles fazem aquilo que é possível fazer, não é só a Covid, ela mexe com todo o nosso organismo, com toda a nossa estrutura, e também com a nossa estrutura psíquica e emocional. Quantos pacientes pioram o seu quadro porque ficam com medo? É aquilo que a Amanda falava, o profissional vai ter que falar
que ele vai ser entubado. Imagina como é para o paciente saber que vai ser entubado. E imagina como é o profissional que vai dizer isso para ele. Como é o profissional que vai dizer para a família que o amor da sua vida não está mais ali, morreu. É muito doloroso isso. Tem que ser reconhecido todo esse trabalho, sim, não é com palmas, é com reconhecimento daquilo que o profissional precisa. Isso tem se discutido no mundo inteiro, no Brasil e aqui também em nossa cidade. Por isso, parabenizo a vocês e vamos cuidar da nossa saúde mental, gente. Se não vai bem na cabeça, não vai bem em lugar nenhum. Por mais difícil que seja, que eu sei que não é fácil, esse ambiente é sempre traumático, um ambiente daqueles que lidam com a saúde, mas precisamos parar um pouquinho, uma hora, e cuidar também, senão a gente não vai conseguir cuidar de quem precisa. E a população, vamos colaborar. Tem muitas pessoas que não foram se vacinar, professor, que estão dentro do parâmetro ali, dentro da faixa etária, com as comorbidades, e não foram se vacinar. Não vamos negar a doença, vamos levar a sério esse momento, porque bateu na nossa porta. Tantas pessoas nossas tiveram que passar por essa realidade, estão passando por isso, não vamos relaxar. Máscara, álcool, higienização, o distanciamento, vacina, é o que nós temos. E, sobretudo, eu sempre digo, além de cuidar da saúde mental, cuidar da saúde espiritual. Saúde hoje é um bem-estar físico, mental, social e espiritual. A espiritualidade ajuda bastante, você sabe, professor Chiquinho, é de caminhada, eu também sou. O quanto que isso ajuda, o quanto que a fé, a esperança ajuda que a gente possa e saber lidar com as situações, a ter resiliência. A resiliência é isso, é a capacidade de lidar com os conflitos. Então, busque também no credo que você tem, na sua espiritualidade. É um mecanismo muito importante nesse momento que estamos vivendo, especialmente de perda, de luto, de situações tão difíceis. Então, eu deixo aqui o meu abraço a toda a população, eu deixo o meu abraço a essa Casa Legislativa, na pessoa do professor Chiquinho, que representa a todos os vereadores de Caxias, e o meu abraço a todos os enfermeiros, a todos os profissionais da enfermagem, na pessoa da Amanda, e vamos à luta. Desejo que não só a enfermagem, todos os profissionais de saúde sejam reconhecidos e tenham os seus direitos garantidos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos nós, vai passar, e que a gente possa, de fato, ter passado por isso e se tornado pessoas melhores. Não é a pandemia que vai fazer a gente melhor, é nós olharmos para nós mesmos, diante de tudo que aconteceu, e dizer, eu preciso ser melhor, eu quero ser melhor, e eu posso ser melhor, e o mundo está precisando de pessoas que tenham esse pensamento. Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Fernando. Vou passar agora para a enfermeira Amanda. Suas considerações, por favor, Amanda. Mais uma vez agradecer, estou emocionadíssima com a fala do Luiz Fernando, né? A gente percebe o quanto que é bom ouvir alguém que admira o trabalho do profissional, do enfermeiro. E a minha finalização é nesse sentido mesmo, é de dizer para as pessoas continuarem seguindo os protocolos, as recomendações que já estão aí. Os profissionais estão cansados, né? Há muito óbito, há muita gente precisando do serviço de hospitalar. E, já foi dito, não vai ter vaga para todo mundo. A gente tem previsões difíceis pela frente. Então, que a gente continue seguindo os protocolos, as recomendações. E, claro, quem já estiver dentro do grupo, se vacinem. A vacina, ela protege, sim. Confiem na vacina, não negacionem isso. É a única forma que a gente tem de diminuir a quantidade de internações e óbitos. É através das vacinas. E aos meus colegas enfermeiros, obviamente, eu deixo um grande abraço, que nós continuemos nessa luta, que nós continuemos com força, com garra, entendendo o quanto que nós precisamos nos virar em 1000, trabalhar em 3, 4 empregos para ter um salário mais digno, mas que a gente continue forte, né? Sensibilizando as pessoas que nós iremos, sim, conseguir aprovar a PL. Aproveito, vereador, e reforço mais uma vez que hoje vai ter uma grande carreata e a gente estende o convite, claro, que usando máscara, dentro dos seus carros, álcool, com todas as precauções, gente, vai ser com todas as precauções, que ninguém é irresponsável, né? Mas que a gente precisa se movimentar. A enfermagem não está parada. Chegou o nosso momento também, é justo, é um direito, nós não estamos pedindo favor, é um direito para que nós sejamos reconhecidos pela importância e complexidade que tem o nosso trabalho. Então, eu deixo meu abraço, agradeço também ao
vereador pela acolhida, agradeço ao presidente da Câmara pelo convite, o vereador Teódulo Aragão, agradeço a todos que estão assistindo e que a gente continue firme. Vai passar sim, mas que depende muito da gente para que todo mundo consiga, o quanto antes, sair com uma vida mínima, normal, né? Aquela que a gente espera tanto que aconteça o quanto antes. Obrigada. Então a gente agradece a população caxiense que esteve nos assistindo, agradecendo a todos os profissionais que estão aqui conosco, trabalhando nesse momento, nos ajudando na transmissão, também que está na equipe de apoio ali, muito obrigado, Luiz Fernando, por suas palavras, por sua participação, obrigado, Amanda, e mais uma vez eu deixo também, através de você, um forte abraço, viu? Um abraço a todos os profissionais de enfermagem. Hoje, como ela já frisou aqui algumas vezes, tem uma carreata que é uma manifestação a favor, na verdade, de exigir esse direito que é de vocês, viu? Mais uma vez, coloco-me à disposição, como todos os meus nobres colegas vereadores dessa casa, não vamos nos furtar a estar lutando por vocês, a estar conversando com os parlamentares a nível federal, porque depende deles diretamente, entendeu? Então, não vamos, de maneira alguma, não vamos cruzar os braços, vamos atrás dessa luta, que é um direito que vocês têm, direito que os assiste, e essa Câmara está à disposição da sociedade caxiense. Essa é uma casa legislativa, é a casa do povo, está aberta para que o povo participe. Mais uma vez, obrigado, a presença de vocês dois, Luiz Fernando, muito obrigado, Amanda, que Deus nos abençoe e nos guarde. E a gente encerra assim a nossa live de hoje. Amanhã nós teremos a participação da Chiara Braga, com a palestra amanhã, e estejam atentos, né? Chiara vai estar aqui com o tema Ações Municipais de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolescente. No caso aí, é o meio alusivo ao Maio Laranja, que trata justamente de mais um assunto que Luiz Fernando sabe que também é um assunto da psicologia, né? Um assunto que se trata também na psicologia, por causa dos traumas. Estejam convidados a assistir essa live também amanhã com a Chiara Braga. Muito obrigado, tenhamos um bom dia e que Deus nos abençoe.